Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Paula é de Santos, ela é promotora de justiça aposentada. Ela teve Covid em 2021 e ela teve 2 EQMs nas 2 vezes em que ela precisou ser entubada. Mas antes de ter a primeira EQM, ela teve uma visão que nos faz pensar que ela já estava sendo cuidada. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas já publicadas. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Paula. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte. Melhor seria dizer as suas experiências de quase morte que você teve durante a Covid. Eu gostaria, por favor, que você nos relatasse no maior detalhe que for possível tudo o que aconteceu. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Obrigada, Carlos. Muito obrigada por ter me convidado a participar desse trabalho seu, que eu achei bastante interessante, e se puder colaborar com reflexões, né, mutuamente, porque, na verdade, a colaboração é mútua. Desde o momento que você me convidou para fazer o relato, eu venho refletindo bastante também a respeito da experiência que eu vivenciei. Obrigada, viu? Isso tudo se passou em maio, junho e julho de 2021. Eu estava bem, assim, aparentemente saudável, pronta para ir numa aula de pilates, vestida já com uniforme de pilates. Fui até o meu quarto. Quando cheguei perto da minha cama, parece que eu levei uma rasteira e eu caí quase que desacordada em cima da minha cama. A partir dali, eu não tive mais vontade própria, na verdade. Eu sou uma pessoa extremamente voluntariosa, tenho um gênio forte, mas a partir daquele exato momento, eu não tinha mais energia para questionar absolutamente nada. Eu me entreguei mesmo, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Me pus mesmo nas mãos de Deus, porque eu falei, não tenho condições de me contrapor a nada. E minha irmã, então, não sei como, minha irmã soube que eu estava nessa situação, a gente mora no mesmo prédio, ela me levou no dia seguinte, me levou para São Paulo, nós fomos para o hospital fazer uns exames, que não sabíamos ainda se era Covid ou não, né? E voltamos para Santos, e eu destruída, completamente sem energia para nada, só queria ficar quietinha no meu canto, mas aí no dia seguinte, pela manhã bem cedo, minha irmã vem na minha casa e fala, olha, o resultado foi positivo para Covid, nós vamos para São Paulo. E eu fui para o hospital, e entrei no hospital, assim, me sentindo, na verdade, sonolenta, né? Fora essa rasteira inicial, eu me sentia sonolenta. E fiquei alguns dias, eu não sei quantos dias, eu sinceramente não sei, nessa sonolência, né? E aí teve uma noite que eu, de olhos fechados, eu via um ser com as mãos postas sobre mim. Eu deitada na cama do hospital e ele em pé ao meu lado. Eu o via com as mãos postas e eu dizia, meu Deus, o que é isso, né? Aí eu abri os olhos e o ser desaparecia. Eu não consegui identificar, me parecia assim uma pessoa de origem árabe, alguma coisa nesse sentido, não consegui bem identificar. Bem, eu sei que assim foi. Na manhã imediatamente seguinte, foi um reboliço no meu quarto e me levaram para a UTI. Na UTI, eu não sei quantos dias eu fiquei antes de ser entubada. De repente, eu fui entubada, eu nem percebi que eu estava sendo entubada, né? E aí começou a primeira experiência, né? Eu me via
uma plataforma suspensa no meio do universo, mais ou menos como aquelas imagens que a gente vê de filme de astronauta que voando no espaço, mas na verdade era uma plataforma onde eu andava de um lado para o outro dessa plataforma. E ainda nessa plataforma eu via um outro corpo meu em cima de uma maca. E tudo era escuro, tudo muito breu, muito escuro. A única luz que havia no local era a luz do meu corpo. A luz saía dos corpos, tanto o que caminhava, quanto o que estava sobre a maca, sobre a cama, e parecia que tinha também um foco de luz, tipo canhão, que a gente vê em peça de teatro, né? Aquela luz que vai acompanhando o ator, né? Eu fiquei ali observando, né, essa cena. E um ruído, assim, eu ouvia um ruído como ondas, bem, como se fosse um mar de ressaca, um mar bravio, eram ondas muito fortes, me envolviam, assim, era o único som que eu ouvia, né? E nessa de andar para lá e para cá, eu cheguei uma das vezes, né? Isso tudo eu observava como um filme, não tinha consciência desse movimento, né? Eu era uma observadora dessas imagens. Eu cheguei perto da beira dessa plataforma e eu olhava para baixo e pensava se eu pulava ou não pulava. Eu não tinha, assim, muita ideia. Eu sei que a única coisa que eu sabia é que eu queria sair daquele local, mas eu, ao mesmo tempo, não tinha coragem de me jogar naquele precipício, porque tudo era muito escuro. E aí eu voltava e continuava andando nessa plataforma, em volta desse outro corpo, observava esse outro corpo. Aí era o corpo que andava para lá e para cá, né? Observava aquele corpo deitado na maca. Não, e eu ainda, acho que, sei lá, minha consciência, não sei, observava os dois corpos se movimentando. Então, eram 3 seres, Paula, né? 3 Paulas ali. E eu andava para lá e para cá, e uma segunda vez eu também fui até esse precipício e falei, eu vou pular. Nesse momento, eu ouvi, o ruído se traduziu numa voz. Eu ouvi essa voz dizendo assim para mim, para esse corpo que andava para lá e para cá, né? Você vai voltar. Aí eu disse, mas como eu vou voltar? E meu livre-arbítrio, como é que fica? E, ao mesmo tempo, eu me virei em direção àquele outro corpo que estava sobre a maca. Foi tudo muito simultâneo, né? Essa minha manifestação contrária, né? Ou você vai voltar. Quem está falando isso, afinal? Quem é você para dizer que eu vou voltar? Meio como autoritária, né? Da Paula mesmo, né? Sei lá, é do meu temperamento ser uma pessoa contestadora, né? Na hora que eu virei para o corpo, eu falei, caraca, não é um termo que eu use assim normalmente, mas naquele momento eu falei, caraca, como que você fala que você contesta a grande vida do universo, porque para mim aquilo era a grande vida do universo falando comigo, né? Como que você contesta a grande vida do universo? E nesse momento, sobre o corpo deitado sobre a cama, eu vi assim, mais ou menos uns 40 centímetros, como se fosse um colchão de luz azul neon. É o único tom que me parece ser semelhante ao tom de azul que eu vi sobre esse corpo, e pareciam vários pontinhos, como se fosse
formiguinhas, assim, tremilicando. E aí, nesse momento, eu falei, nossa, isso é a oração que estão fazendo por mim. E aí eu pensei cá comigo, vai que ele não deixa eu voltar, deixa eu negociar aqui com ele uma forma de voltar para o planeta Terra, né? Porque eu imagino que eu estivesse longe da Terra, né? No meio do universo. Aí eu falei assim, se eu voltar, eu vou divulgar o poder da oração. Bem, e aí eu não tenho mais nenhuma vivência nessa dimensão, né? Eu voltei, estou na UTI, de olhos fechados, eu passei a parte toda de UTI, que eu fiquei na UTI, eu passei o período todo, eu passei com os olhos fechados. Eu não tinha interesse em nada, eu estava deitada, eu ia ficar olhando o teto, então não tinha o que fazer, eu fiquei de olhos fechados, e eu tenho o hábito de refletir, de pensar, eu gosto de pensar sobre a vida, sobre as coisas que eu leio, formar minha própria convicção, e eu queria continuar naquela vivência que eu tinha estado, né? Eu estava ali meio que a contragosto, eu queria ter continuado ali para ver o que ia acontecer mais, né? E aí, de repente, eu sou entubada de novo. Eu sentia uma ardência no peito, né? O único desconforto, nesse período todo que eu tive o Covid, eu só senti como desconforto, primeiro essa falta de energia total, né? E depois essa ardência no peito. E eles me entubaram outra vez. Aí, parece que eu fiquei 3 dias sem intubação, e eles me entubaram de novo. Fiquei 7 dias entubada, 3 dias sem a intubação, e a segunda intubação mais 7 dias. Nessa segunda intubação, eu me vi, aí eu só via um corpo meu, né? Eu estava atrás, contemplando o meu corpo no caminho, como se fosse uma trilha, assim, até meio familiar para mim, porque eu costumo fazer trilha e eu gosto muito da Chapada da Chapada dos Veadeiros. Era uma trilha assim meio só com vegetação rasteira, e eu caminhando, acompanhando a outra Paula à minha frente. Eu pensava, mas eu que observava a outra Paula, aquela Paula lá da frente, não pensava nada, não refletia a respeito de nada, ela estava caminhando pura e simplesmente. E eu pensava assim, mas aonde é que eu estou? Isso aqui não eu achei um lugar meio estranho. Falei, isso aqui é uma realidade paralela, né? Eu já tinha meio que definido que aquilo era uma viagem astral, sei lá, eu sentia que era uma realidade paralela, que algo estava acontecendo aqui e eu estava naquela outra realidade. E eu fui caminhando e eu me deparei com um portal de vidro. Era assim, eu não posso chamar de portal, embora fosse um portal, mas era uma parede de vidro, que para eu adentrar essa parede, eu tinha que, não eu que caminhava, ou eu que estava atrás acompanhando a caminhada, né? Eu tinha que dizer uma frase, que eu não sei hoje qual é essa frase, mas que eu tinha para mim que uma amiga minha me havia dito que eu deveria dizer aquela frase, uma amiga próxima minha, que eu deveria dizer aquela frase em algum momento da minha vida. Eu tinha uma vivência dessa, um registro desse, mental, né? E quando a gente chegou nesse portal, tinha do outro lado do portal uma senhora, parecendo uma índia,
sentada na posição de lótus, ela era assim meio gorda, as roupas talvez, assim, aquela roupa, na verdade, de Índia peruana, não dos indígenas nossos, mas dos indígenas, dos nativos dos Andes, né, dos Incas. Me lembrou depois, assim, uma figura da Pachamama, né, que é uma deusa que eles cultuavam, né, não sei se ainda cultuam, e ela me fez um sinal. Nós, os dois corpos, né, queríamos entrar, e ela me fez um sinal, assim, apontou para cima, e eu me comunicava mentalmente com ela. Ela disse assim: tem que aguardar o sinal lá de cima, para eu poder deixar você entrar. Aquela frase que eu havia dito era como se fosse a minha identificação para que ela me autorizasse a entrar. Mas ela também não poderia me autorizar, teria que ser algo de cima. E de repente, caiu assim, lá de cima, o ruído foi tão forte que eu associei a uma enorme bigorna de ferro que caiu e estremeceu todo aquele vidro que estava na frente, abriu o portal, o meu corpo... O corpo, o que estava na frente, entrou e o portal se fechou. Paula, né, eu fiquei do lado de fora, observando esse corpo que havia entrado naquele local. Eu dizia, mas o que será isso, né? Eu não tinha a mínima ideia do que pudesse ser. Falei, isso aqui parece um ritual primitivo, não é do meu conhecimento, né, da minha experiência, aquela sensação, aquela visão que eu estava tendo, né? Parecia um ritual xamânico, alguma coisa assim, não sei o que era, não sei. E ali eu fiquei dançando, tinha uma roda com outras pessoas, e as pessoas giravam sobre si mesmas, eu também girava sobre mim mesma, né, sobre o meu corpo, e eu era envolvida em tecidos de estampas, assim, em tons pastéis, assim, eram lindas as estampas. Eu gosto de moda também, né? Então eu não observava, mas com um outro interesse, né? O corpo que estava do lado de cá do portal, né? O corpo que não pôde entrar nessa festança, né? Observava aquilo e era bonito, sabe? Tocava tambores, acho que atabaques, eu não sei, era um ritual primitivo para mim, né? Indígena, primitivo, que eu, assim, realmente não identificava. E aí, de repente, eu volto com eles tirando o tubo. Eu voltei com eles tirando o tubo. Voltei extremamente raivosa, porque eu não queria ter voltado também, eu queria continuar para ver o que ia dar aquilo, né? Eu não voltei uma pessoa legal dessa experiência, sabe? Porque quando eu me dei conta, eu estava amarrada, e imagine um ser humano amarrado. Então, foi assim, a experiência foi péssima no retorno, né? Por conta dos procedimentos que utilizam em hospital, nas condições em que eu estava, né? Mas aí, paciência. E foi isso, né? A experiência em si, de quase morte, foram essas duas, e bem distintas, assim, uma da outra, né? Obrigado, Paula. Mas eu acrescentaria que você teve uma terceira experiência mística, que foi quando você viu de olhos fechados um ser com as mãos postas sobre você, aparentemente para o seu bem.
Então, naquele momento que eu me sentia bem, né? Eu dizia, eu acho que deve ser uma entidade, um intercessor, sei lá, que a gente lê, né? Eu sei que você, em várias situações, você usa óculos. Então eu pergunto a você, naquele momento que você via esse ser de olhos fechados, você via absolutamente de forma nítida? Nítido. Nas duas experiências de quase morte, né, tanto aquela lá no plano sideral, né, no espaço sideral, quanto esse aqui na Terra, ou na realidade virtual, eu via nitidamente o que se passava. Muito interessante, isso foi uma observação que eu fiz também dessa experiência, né? E assim, nada de sofrimento, eu não lembrei absolutamente de nada do plano terreno, de nada, era eu comigo mesma, sabe? Eu vou fazer as perguntas meio que sem ordem, conforme eu for lembrando. Essas duas experiências que você teve, numa, você era observadora de uma Paula que ficava andando na plataforma e tinha a Paula que estava na maca. Sim. Certo? Foi sobre a maca que você viu aquela, como se fosse uma forma azul cintilante, que você relacionou às orações. As orações, sim. Não, só podia ser. Naquele momento, eu falei, gente, isso só pode ser oração que estão fazendo por mim. Você, naquele momento, você sentia ter um poder de raciocínio como você tem agora? A Paula que caminhava sobre a plataforma, sim, absolutamente Paula. Então, dizendo assim que fossem três Paulas, aquele olhar de fora, a Paula que andava é a Paula na maca. A que pensava, digamos assim, era a Paula que andava. A que pensava, que tinha vontade, que se expressava, era a Paula que andava, porque a outra era contemplativa, pura e simplesmente contemplação. Aqui eu não via, né? A Paula que eu não via era contemplativa. Era que estava dando a imagem do filme que você estava assistindo. Sim, sim. Agora, na segunda experiência, essa visão de fora, que seria a Paula que estava andando atrás, era mais do que contemplativa, né? Era a que pensava. Era a que pensava, não existia a contemplativa. Ou seja, a visão que você tinha era a partir da Paula que pensava, digamos assim. Sim, era a que pensava. Mas, ao mesmo tempo, ela não só pensava, como ela era contemplativa também. Porque ela observava, inicialmente, ela observava a Paula que caminhava por aquela trilha até chegar ao portal. Quando ela chegou ao portal, a Paula contemplativa também tinha o raciocínio e vamos dizer assim, a inteligência de que precisava se identificar para poder adentrar a consciência melhor, né? Que inteligência. Quem se identificou foi a Paula de trás, mas quem entrou foi a Paula da frente. Da frente, exatamente. Foi essa que teve a cura, né? Que passou pelo ritual de cura, porque aquilo, do mesmo jeito que tinha a outra Paula deitada na maca, sobre ela havia as luzes, né, da oração, a vibração da oração, aquela outra Paula era a que estava sendo curada, que precisava de cura, né, porque tanto a Paula contemplativa ou a outra Paula, que era acompanhante, né, na trilha, não eram perfeitas, saudáveis, não tinha assim essa necessidade de um tratamento, vamos dizer. Essa sua percepção de que aquela luz estava ligada
as orações foi algo que você sentiu na hora? Foi. Porque eu falei, gente, o que é isso? Só pode ser oração que estão fazendo por mim. Sim, mas mais do que uma conclusão lógica, foi uma sensação, porque também você olhar para uma coisa que você nunca viu antes, que nem uma forma azul, e relacionar isso a orações, não é um raciocínio óbvio. Pois é, mas eu tive convicção absoluta de que foi isso. E depois eu fiquei sabendo que foi mesmo, viu? Porque muitas pessoas... Eu causei, através de uma amiga que tem uma página no Instagram, com muitos seguidores, né? E o meu grupo de colégio, mas todo mundo que você possa imaginar que me conhecia, orou por mim. Eu encontrei muita gente na rua, sabe que Santos é uma cidade pequena, né? Assim, a gente anda mais ou menos nos mesmos lugares, e diziam, nossa, Paula, que bom que você está bem, eu orei tanto por você. Essa semana eu encontrei ainda uma amiga de infância, Paula, eu orei muito por você, estou tão feliz de ver que você está tão bem. Então, eu fico emocionada agora, porque é uma forma de eu agradecer as pessoas que oraram por mim também, né? Através do canal que você está me dando essa oportunidade, né? Obrigada. E é interessante que oração é algo muito presente na língua portuguesa, até porque nas aulas de português a gente, quando está aprendendo gramática, a gente fala oração principal, oração subordinada. Essa é oração subordinada assindética. Você vê alguma relação entre as três experiências? Porque eu falo três, porque a primeira foi, você só via de olhos fechados um ser com as mãos postas sobre você. Alguma relação? Nenhuma relação entre uma e outra. Eu não sei se foi o remédio que eles deram, porque também, veja, eles utilizam veneno, né, curare, para fazer a intubação, né? Então, a gente também não sabe o que esse tipo de substância faz no nosso organismo, né? Mas você sente que essas experiências que você teve possam ter sido alucinações? Não, totalmente diferente. Essas não foram alucinações. Eu sei quais foram, porque eu tive várias alucinações. Só que as alucinações foram... Eu sabia, eu estava consciente, né? Foram nesse plano aqui, onde a gente vive, no plano tridimensional, né? Então, alguns momentos, eu cheguei até a ligar para duas amigas da UTI, né? Quando me deram o celular, eu liguei para duas amigas minhas, falei, liga para a recepção do hospital e pergunta se eu estou internada na UTI, porque para mim isso aqui é um manicômio, isso aqui eu estou no meio de uma estrada, esperando um resgate, o que está acontecendo? Não estou entendendo, mas eu não estava entendendo efetivamente o que estava acontecendo, porque eram alucinações. Uma hora parecia que eu estava no meio de um depósito de móveis, na outra hora parecia que eu estava num brechó, numa outra vez no meio de uma estrada, esperando, como se eu estivesse numa saleta no meio de uma estrada, eu sentia os barulhos de caminhão, de carros passando, como se eu estivesse esperando o resgate, e, enfim, essas foram alucinações que eu tive no hospital. Depois eu tive outras alucinações também, que os médicos diziam que era uma coisa comum, enquanto a substância não saísse do organismo, né? Eu tive algumas outras alucinações, em casa já, né? Essas três experiências que você teve são diferentes. Totalmente, totalmente. É outro departamento, é outra vibração, é outra sensação, é tranquilo. Essas três primeiras que eu relatei, elas são experiências gratificantes, eu até posso dizer que sejam gratificantes. Existe a possibilidade daquele ser que você viu impondo a mão em você ser o dono da voz que você escutou na segunda experiência? Não, não. De onde vem essa sua segurança? Porque
aquela experiência que eu tive com esse ser foi uma experiência neste plano tridimensional, uma visão mental minha, né? Foi diferente. O outro era uma força, era como se fosse um turbilhão, um furacão, eu não sei explicar. Era uma vibração assim muito forte, retumbante, vai. A voz. O ruído que eu ouvia inicialmente e que depois eu traduzi nessa voz que diz para mim, você vai voltar. E aí eu esqueci, eu pulei esse pedacinho, né? E eu então virei, mas e meu livre-arbítrio, como é que fica? E aí a voz disse também, deixa, como se estivesse falando com uma terceira pessoa, ainda essa voz, deixa ela usar o livre-arbítrio. E ao mesmo tempo eu me virei, vi aquelas imagens todas, de luz azul, e pensei que eu ia negociar, né, com aquela vida, com ele para poder voltar, né? Eu já tinha enfiado o pé na jaca, né? Então, se ele falou, deixa ela usar o livre-arbítrio, dá a entender que eram pelo menos 2 pessoas ali com você. Sim, mas só essa voz eu ouvia, né? O que dá a impressão também que existe uma espécie de livre-arbítrio no plano deles, porque não estava definido, eles decidiram ali. Sim, né? Sim, interessante, é verdade. Eu não tinha refletido nesse sentido. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Paula, onde ela continua a responder às nossas muitas perguntas. Você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?